De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. É hora de receber um querido aqui nessa tarde. Eu estou falando do psicanalista e também psicoterapeuta Murilo Flores. Vem para cá, Murilo, tudo bom? Tudo Seja bom, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente que agradeço, nessa tarde. obrigado porque a gente sabe que você tem muito a acrescentar para a nossa audiência. A sua abordagem é direta, do jeito que eu gosto. E o pessoal que nos assiste sabe que a gente é assim. Então vai ter uma química boa, tenho certeza. Eu também acho. Boa. Sente aí, por favor, para a gente poder bater um papo a respeito dos processos terapêuticos, né? Quando a gente fala a respeito de terapia, tem gente que fala assim, eu não sou louco. Tem gente que a primeira coisa que as pessoas falam assim, eu não vou no psicólogo, eu não vou fazer um processo terapêutico porque eu não sou louco. E elas esquecem que não tem nada a ver com loucura. Não, absolutamente, muito pelo contrário. Outro dia, inclusive, respondi uma pergunta a respeito disso, dizendo, a pessoa perguntava se terapia era só para louco, né? Olha, também, mas há alguns loucos que não precisam de terapia, né? Dependendo do nível de loucura. A questão é que muitas pessoas são muito equivocadas com relação ao processo terapêutico. O que é terapia? Eu conheço muita gente que não sabe o que é terapia, sabe? É muito engraçado. Tem gente que às vezes me apresenta e diz assim, ele é psicoterapeuta. Você faz massagem? Então, eu faço massagem, minha senhora, meu senhor, na sua alma, nas suas emoções. Mente, exato. Então, assim, parte primeiro disso. A maioria das pessoas não sabem direito o que é um processo terapêutico. O que é um processo terapêutico? Você que se sente angustiado, você se sente aflito, ou você já mapeou, né, por conta, sei lá, de um psiquiatra, alguma coisa, alguma condição intelectual ou condição mental, enfim, hoje tem tantos termos, mas assim, então você precisa de um acompanhamento. Vamos lá, pela base mais simples. Eu tenho um problema com a minha família, né, que me incomoda, que me faz mal, então eu posso fazer uma terapia para entender esse processo, esse problema, de onde ele surge, como ele funciona, e aí, a partir daí, eu decido como eu vou resolver essa situação. É para isso que serve a terapia. Sim. Né? Então, esse é o primeiro entendimento que as pessoas precisam ter a respeito de processo psicoterapêutico. Né? E o segundo é que ele é muito mais importante do que muitos outros recursos que às vezes as pessoas lançam mão. Então, às vezes você fala assim, hoje em dia se popularizou demais o termo depressão. Então, qualquer coisa, você está com depressão. Você tá a própria pessoa fala, eu estou em depressão. Nem sabe, né? Tem teste no Google, né, para saber se a pessoa tem depressão. Responda 10 perguntas e sabe o que você tem. Isso não existe. Com certeza. Não existe isso. Qualquer diagnóstico de uma condição da pessoa demanda de um tempo de acompanhamento, de entendimento. Anamnese, né? Exato, uma anamnese, para entender o contexto em qual aquela pessoa vive. Então, assim, e cada pessoa, como a gente acabou de falar aqui, é diferente. Sim. Portanto, o processo terapêutico que vai servir para aquela pessoa não servirá para outra, porque tem que ser muito específico, né? Só para encerrar essa sua pergunta, para não ficar muito prolixo, mas assim, às vezes as pessoas mandam mensagem e falam assim, qual é a sua abordagem? Eu falo, minha abordagem é a minha abordagem. Sim. Porque é outra mania também que as pessoas têm com relação a buscar uma terapia. Então, aí, sei lá, você está fazendo com um psicólogo que é, sei lá, junguiano, né? Ou comportamental, behaviorista, né? Eu estou fazendo, estou adorando. Vai lá que você vai gostar. Não, eu não vou gostar. Porque terapia não é pizzaria. Concordo. Né? Você não pega o cardápio e fala, calabresa, presunto, eu vou pedir essas daqui. Não é assim. A terapia é que tem que se adequar ao indivíduo, sabe? E a tudo, né? A forma de se comunicar com ele, entendeu? As condições daquela pessoa, né? Porque a saúde mental, Fábio, é uma ciência inventada. Sem dúvida. Sabe? Não é como ortopedia, que você tem ali os ossos e você sabe, quebrou, ok, juntamos. Né? Mas saúde mental, ela é uma ciência inventada. Então, o tempo todo ela está se modificando, porque ela é suscetível a ambiente, contexto. Sem dúvida. A aflição, eu sempre digo uma coisa assim, Freud mesmo, que desenvolveu a psicanálise, ele desenvolveu partindo primeiramente da histeria, né, das mulheres, lá em 1870 e tal. O que uma mulher
tinha de aflição, de angústia em 1870. Era uma mulher que estava numa sociedade completamente diferente da de hoje. Ela era muito mais oprimida em diversos aspectos. Ela não podia ser quem ela era. Sexualmente, socialmente, etc. E assim, aqueles maridos que estavam sempre longe e tal. Então assim, aquela mulher tinha muita repressão consigo mesma. Ela se tornava histérica. Hoje as mulheres não têm mais essa histeria. Mas nós temos histeria hoje em dia, sabe? Inclusive com homens. Sem dúvida. E em outros aspectos também, né? Então tem que estar mudando o tempo todo. Quando a gente fala a respeito justamente dessa busca pela melhora emocional e psicológica, a gente sabe que é difícil para todo ser humano, porque todos nós temos problemas de útero, né? Quando a gente vai observar a psicologia, a psicanálise, enfim, tudo vem lá do útero materno. Então, e quando a gente trabalha com a questão sistêmica, aí a gente consegue chegar mais rápido num processo. Por isso que a gente tem alguns tipos de terapias, né, alternativas também. Sim. Né? E a gente respeita todas, né? Agora, a questão é, como que a gente pode, de verdade, fazer com que as pessoas compreendam que é necessário buscar o autoconhecimento, a autoanálise? Porque quando você vai ao psicólogo, você já tem um caminho já muito maior do que aquele que... Você está buscando alguma coisa. Você já está buscando essa melhora. Você está falando assim, poxa, isso não está bacana na minha vida, né? De repente você é uma pessoa ansiosa e que só consegue dormir se toma tarja preta e toma uma bebida alcoólica. Pronto. Tem, entendeu? Tem essas loucuras todas. Fica mais eufórica ainda. Eu tenho que citar, você falou isso, eu comecei a rir, porque eu tenho que citar um paciente meu, eu tenho certeza que vai permitir que eu cite, não vou precisar falar o nome dele, mas é um médico que fazia terapia, acompanhamento com psiquiatra há 13 anos. Né? E ele tomava Rivotril direto para dormir, porque foi decidido ali que ele tem que tomar porque ele não consegue dormir. E ele também tinha, segundo, acho que o psiquiatra dele, síndrome de comer noturno. Quando ele me procurou, eu falei, que inferno é isso de síndrome de comer noturno? Eu falei que não é só fome. Acho que é fome. Então, com 3 meses, ele parou de tomar o Rivotril, que ele ficou 13 anos fazendo terapia, e 3 meses eu mandei ele embora. Eu falei, chega, a gente não tem mais nada para fazer. Por quê? Primeiro, a síndrome de comer noturno. Às vezes, como Freud dizia, às vezes um charuto é só um charuto. Sim. Então, ele era um indivíduo que tinha mais atividade noturna. Ele era um indivíduo mais noturno. Então, é natural que à noite ele tivesse mais vontade de comer, ao contrário daquelas pessoas que querem comer de manhã. Ele de manhã nem tomava um café. A questão de dormir, por exemplo, ele estava tomando um medicamento, que era um mata-leão para ele dormir, mas até o momento em que eu expliquei para ele, existe uma diferença entre dormir e descansar. Sim. Então, assim, é simples. Você pode trabalhar o dia inteiro, chega em casa, está cansado, descanse. A hora que o seu corpo estiver com necessidade de dormir, pode ter ensaio da escola de samba do lado. Ele vai dormir. Então, o problema é que a pessoa fica aflita. Meia-noite eu não dormi. 1 hora eu não dormi. Tá bom, você não tá com sono. E se cria padrão também. Exato. Né? Porque ela mesma, ela termina fazendo com que a rotina dela... Por exemplo, eu tenho um amigo que todos os dias ele deixa o despertador dele acordado, 5h30 para acordar ele 5h30 da manhã, mesmo no domingo. Aí eu entendo assim, como que você pode, por exemplo, ter vida se você não se permite, né, ter aquele seu momento de lazer, você se cobra, a pessoa fica o tempo todo naquela caixinha. Então é triste, porque eu de verdade acredito que as pessoas mais felizes são as pessoas que são loucas. E o que é ser louco? Não é ser louco de hospício não, gente. Não. É que de verdade você faz aquilo que você tem vontade. E o que a gente tem vontade, muitas vezes a gente não faz, a maioria das vezes a gente não faz. Por quê? Porque a gente quer ser uma pessoa aceitável pela sociedade, pelo dentro dos padrõezinhos. Então isso acaba. Hoje todo mundo é influencer, todo mundo sabe, tem já as regrinhas para ser alguma coisa. A gente estava falando fora aqui, você disse, olha, você é muito reto, né, muito direto, Sim, e eu sim. sou mesmo. Eu acho que tudo isso é uma bobagem. Também. Sabe? Eu estava vindo aqui agora há pouco pensando em coaches, por exemplo, né? O que é coaching? Primeiro que coach é treinador. O termo coach veio lá de treinador de esporte e tal. Então os coaches podiam primeiro começar a trocar essa denominação para conselheiro. Né? Porque o coach essencialmente, hoje em dia, cara, outro dia eu vi um curso de coach que você faz no final de semana e você ganha 5 certificações internacionais. Eu falei, uau, eu estudo saúde mental há 10 anos...
entendeu? E tenho 2 Não ou é? 3. Eu falei, caramba, em um final de semana eu tenho 5 certificações internacionais. Mas, por outro lado, é a questão desse mundo que a gente vive hoje, a velocidade. A pessoa não quer estudar, ela não quer analisar, ela quer uma resposta logo, ela quer um resultado imediato, né? E aí, às vezes, a gente tem... Eu vi a história de um coach, que não me lembro o nome, estou citando porque não vou me lembrar agora, Sim. mas assim, uma coach que deu uma palestra motivacional para uma plateia que era majoritariamente judeus, e ela falou, a palestra falava de iniciativa, né? De você levantar e resolver as coisas. Uau, que bacana! E aí me fala uma besteira de que, por exemplo, os judeus ficaram presos no campo de concentração porque eles não tinham iniciativa. Então, às vezes, você ouve umas besteiras. O que eu quero dizer é que a gente pode, hoje em dia, simplificar as coisas. Você tem que ir pelo simples. Você começou falando da história do indivíduo que bota o telefone para despertar até no domingo 5h30. Eu, às vezes, coloco para despertar, mas invariavelmente acordo antes. Porque eu não fico nessa angústia de que tenho que dormir, eu preciso acordar. Juro para você, sempre acordo antes. Sabe por quê? Porque tá bom, eu dormi, tipo assim, ó, tá, eu tenho que levantar a tal hora e fazer isso. A minha mente entendeu isso. Então a gente precisa ficar atento ao nosso próprio comportamento. Você, às vezes, fica proferindo um monte de coisas negativas a seu respeito. Sim. E o seu cérebro, a sua mente, ela ouve isso, entende e fala, tá bom. Você fala, eu sou burro mesmo, eu sempre me atraso mesmo, eu sou não sei o que. Tá, então é isso que você vai ser. Porque 95% do nosso cérebro, ele é inconsciente, ele tem um poder muito maior do que o nosso racional. Não, toda a condição física nasce, em primeira instância, no campo emocional, mental. Tá? Uma doença, ela se desenvolve baseada no seu estado mental. Você Aliás, pode... a doença não é ruim. Ela é um alerta. A doença é um recado, é uma recado mensagem. do corpo dizendo assim, olha, tá vendo? Você não se cuidou emocionalmente ou psicologicamente, enfim. É por isso que está acontecendo isso. Está acontecendo esse tumor, por isso que está acontecendo essa sua fadiga, por isso que está acontecendo esse seu jeito, porque você termina indo para esse lado. Você quer ver um exemplo muito pontual, assim, hoje que se fala muito em fibromialgia. Sim. Muita gente, eu tenho fibromialgia. O que é fibromialgia? Tá, meu corpo dói, eu sinto muitas dores. Não existe exame laboratorial para diagnosticar fibromialgia. Tá? Mas eu te conto de onde ela vem. É assim, se eu ficar todo dia vindo aqui e dando uma cutucada aqui, no teu joelho, entendeu? Você sente, né, a pontada. Sim. Mas você não liga. Daqui a pouco tá doendo até de tanto eu cutucar, você toma um analgésico. Seria muito mais fácil você perceber a cutucada e fazer assim, ei, cutuca mais. Daqui a pouco já está roxo aí. Aí eu não preciso mais nem cutucar, porque a dor já está, eu não preciso mais cutucar. Essa é a fibromialgia. Às vezes a pessoa guarda angústias, aflições, é a pessoa que quer cuidar muito da vida dos outros, entendeu? É a pessoa que quer resolver muita ansiedade, sabe? E aí o corpo, a mente daquela pessoa fala assim, ei, precisa parar. Como que o corpo responde isso? Dando uma dorzinha. Sim. Então a pessoa que é muito apressada, ele dá umas dores no joelho, no pé, sabe assim. Aí a pessoa toma analgésico e continua correndo. Então isso vai se repetindo, ou seja, o corpo está dizendo, ei, para, olha para mim, presta atenção em você. A pessoa não presta. Daqui a pouco, de tanto o corpo fazer isso, essa série de lesões se estabeleceram. E aí então virou fibromialgia. Sim. Entendeu? Quer dizer, ficou crônico. Sem dúvida. Aí a pessoa vai lá, vai tratar, eu estou sofrendo. Não, filho. Por isso que eu comento aqui no nosso programa que quando você está num lugar e alguma coisa é seu, e alguém faz mal a você, não fique pensando 2 vezes, 10 vezes. Você pode ver, as pessoas não mexem com supostamente a pessoa louca. Entendeu? Elas têm até medo, elas passam longe. Agora aquela pessoa que é toda passiva, aquela pessoa que é toda, sabe, porque não sei o quê. Essa pessoa, ela é uma presa fácil para aquele que realmente que se acha mais poderoso, que se acha mais validador de tudo. Fábio, eu sempre cito esse exemplo assim para pacientes.
vamos pensar nos monges budistas, eles lá naqueles templos, né? Sim. Todo mundo já viu em filme e tal. Eles acordam 4 horas da manhã e fazem meditação, mantras, né? Aquela flautinha tocando, aquela atmosfera toda, né? Harmoniosa ali assim. No final da tarde, quando soltam, eles vão lutar, espada, entendeu? Num chaco, aquela vara lá, não sei o quê. Por quê? Porque até os monges, assim como os anjos, sabem que existe a hora em que você tem que ser compassivo e existe a hora em que você tem que dar uma tijolada na cara. Sim. A diferença é só você saber discernir essas duas coisas. Então não tem nada de errado, né? Ser bom não significa ser besta, ser Concordo. bobo, sabe? Fazer o bem não significa ser idiota, entende? Sim. Então, assim, a mesma propriedade que você tem de dizer sim à vida, você tem que ter, na mesma proporção, a capacidade de dizer não, com um sorriso. E não está nada errado, não tem nada de ruim nisso. Concordo. Percebe? Então, porque a gente é criado numa situação que, assim, as pessoas acham que é Que é o egoísta. moldezinho que eu falei. Entendeu? A gente fica dentro para ser aceito. Então, por exemplo, você não gosta de emprestar o seu DVD. Para que você empresta o seu DVD? Eu não entendo. Para você ser o bonitinho, a bonitinha para o outro? Não. Olha, desculpa, eu de verdade não empresto DVD, não empresto CD. Uma vez eu falei isso. Simples. É simples. Você fala, ó, isso aqui é coleção. Então, assim, faz assim, eu vou fazer uma cópia para você. Então, mas você sabe que uma vez eu me recordo que eu tinha um vizinho, eu acho que eu tinha uns 18 anos, eu tinha um vizinho, e ele bateu na porta de casa me pedindo um DVD emprestado. Aí eu falei pra ele assim, olha, você desculpa, eu não empresto meus DVDs. Você não vai emprestar pra mim? Eu falei, não, eu não empresto. Ele falou, você enfia no... Aí eu peguei e falei assim, não cabe, porque é muito grande. Não, eu também... E é Blu-ray, eu não vou ler DVD. Porque eu de verdade, eu não tenho esse problema de dizer pra pessoa não e também dizer sim. Eu não tenho, porque não tem a vida nada de o errado. tempo todo tá dizendo pra gente... Não. Você e a lembra gente tem que conseguir se respeitar. Sim. A base de tudo está aí. Em questões familiares, por exemplo. As pessoas, no contexto familiar, elas criam muito isso, né? Aquela família que, assim, não, mas é que você tem que cuidar de mim. Não, ninguém tem que fazer nada. Sem dúvida. Eu sempre menciono, se você tem qualquer tipo de fé, você tem que entender que você já chegou aqui com todas as ferramentas. Uhum. E a primeira coisa, e a maior obrigação que você tem é cuidar de você. Sim. Torne-se uma pessoa boa. Faça o bem primeiro para si mesmo. E aí, progressivamente, isso você vai conseguir fazer para as outras pessoas. Sim. Mas você não é responsável por ninguém. Você só é por você. Exatamente, sabe? Você tem que ser o arquiteto da sua vida. Essa coisa de transferir a sua felicidade para o outro, para alguém, se tiver com o marido, assim, eu te entreguei a minha vida. Nossa, eu dediquei a minha vida a você. Você é besta. Com certeza, desculpa. Sabe por quê? Vamos lá, eu conheço uma pessoa, me apaixono. Mas eu fiz de tudo por ele. Fez porque quis. Fez porque quis. Não está errado em fazer o que fez. Mas fez porque quis. Então, assim, se você está agora afirmando, eu fiz tudo isso, antes de fazer, eu vou fazer tudo isso aqui para você, tá? Sim. Presta atenção, eu vou viver contigo, eu vou cozinhar para você, tá bom? Vou lavar suas roupas, tá? Eu vou cuidar de você, tô te avisando, tá? Aí um dia tudo bem, aí não dá, você viu que eu te falei que eu ia fazer? Tá bom, agora você fez o que quis. Então, é que pode parecer meio cruel, mas é que a gente está falando da questão de processo terapêutico. Concordo. Então, assim, o que nós precisamos hoje em dia, principalmente com essa complexidade de informação, que causa uma fragilização das pessoas. As pessoas são frágeis, são bobocas. E eu tenho são milindradas, eu tenho uns colegas que falam assim que eu sou meio analista de Bagé, né? Que eu sou meio reto assim para falar as coisas, mas tem que ser. A gente não tem que ficar passando paninho, sabe? É isso mesmo. Não tem que ficar passando pano. Eu faço acompanhamento de uma paciente uma vez que ela falou assim, eu vou me matar, eu vou me jogar da sacada. Aí eu fui na sacada e olhei, falei, mas é segundo andar. Falei, não vai rolar. Eu falei, você vai quebrar a bacia, aí que você vai ficar presa aqui em cima. É isso mesmo. Aí, quer dizer, às vezes a pessoa fala coisas no sentido de chamar atenção. Isso. Sabe? Então, elas são carentes, mas elas são carentes delas. Porque elas não estão conectadas e fechadas com elas. Elas estão fechadas com o pai, com a mãe, com o vizinho. É a pessoa boazinha para a vizinhança, para a família. Mas dentro de casa é o demônio. Sabe uma coisa que é
Sabe que hoje em dia existe uma série de condições, novos CIDs, na verdade, aí, Sim. que surgiram. Por exemplo, a lomofobia, por exemplo. Lomofobia é a pessoa que não consegue ficar longe de um dispositivo eletrônico, um celular. Aquela pessoa que dorme com o aparelho do lado e quando levanta vai escovar os dentes, leva junto. Misericórdia. Né? É a lomofobia. A internet, ela é muito bacana. Caramba, eu não sei se você tem a mesma idade que eu, mas assim, no meu tempo a gente foi fazer um trabalho de escola, a gente tinha que ir na biblioteca. Sim, tinha que ir A Barça, né? isso Enciclopédia mesmo, lembro, tava falando Britânica. disso ontem. Né? Fazer aquelas cartolinas, colagem, fazer aquela coisa, a gente tinha que estudar. Hoje em dia você pega o seu celular e coloca assim, fala assim, me conte a história do Brasil. Tá ali, você copia e cola. Então isso emburreceu as pessoas. Então, uma ferramenta que poderia ser muito útil para a gente acabou também tornando as pessoas mais frágeis. Mas porque elas se permitem. Porque Sim. você pode perfeitamente usar essa tecnologia para o seu desenvolvimento pessoal. Absolutamente. Sem ser o Ctrl+C, Ctrl+V. Sim, absolutamente. Né? E aí, eu estava te dizendo isso porque, por exemplo, a partir daí eu tenho uma formação em psicologia positiva. E dentro também dela e de outros segmentos existe o efeito chicote. Esse é super comum de acontecer hoje em dia. Eu falo contigo, você é meu vizinho no prédio. Eu todo dia te mando uma mensagem, Fábio, vamos treinar? 6 horas da tarde, você fala, vamos embora. E a gente desce, vai pra academia e treina. Oh, que legal, não sei o que. Amanhã também e tal. E vamos nisso. Aí um certo dia você fala pra mim, Murilo, vamos hoje um pouquinho mais tarde? Vamos, tá bom. Então te aviso a hora que eu estiver indo. Você resolve ir e manda uma mensagem para mim. Já estou indo, eu não respondo. Entendi. Aí você me liga, eu não atendo. Nossa. Sabe? Eu estou falando dessa situação porque essa é uma situação que está causando um monte de... vou falar como o Igor Guimarães, assim, né? Deixa a pessoa biruleibe, né? Assim, o que acontece? Você não responde. Esse é o efeito chicote. Você começa a pensar, olha lá, não quer falar comigo. Aí daqui a pouco você transita num círculo. Aí você A fala, pessoa cria com... aí você fala assim, tá vendo? Deve ter feito outra coisa. Que não sei. Você transita entre a inquietação, o ódio, a revolta. Daqui a pouco você está falando, eu vou bloquear, não falo mais com ele também. E, não sei o quê. E aí, no dia seguinte, você já estava com ódio. E no dia seguinte, enfim, eu estou chegando no prédio e te encontro. Eu falo, cara, você não sabe o que aconteceu. Sabe a hora que você mandou mensagem? Estava na rua, meu celular caiu no bueiro ligado, não tinha como desligar. Acabei de vir da loja, comprei outro. E aí, aquela trilha sonora fala assim, porque você fala assim, nossa, eu fiz papel de besta. Todos os pensamentos. Então, a gente precisa abrandar. Calma. Tá tudo bem. E não julgue, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Sabe? Calma. Né? Ninguém tem que ser dependente de ninguém. Olha, o diretor está falando que a gente falou muito, tem perguntas dos nossos telespectadores. A gente vai até às 8 hoje, tá? 0 operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. A arte terapia é um processo terapêutico? Ouvi falar muito bem, mas não sei se preciso de terapia. Quem pergunta é Cauê Silva, de Itapemirim, Espírito Santo. Legal, então. Sim, é um processo terapêutico. É preciso entender que existem diversos processos terapêuticos. Processo terapêutico é como religião. Há pessoas que têm fé e não têm religião, há pessoas que têm religião e às vezes não têm fé, há pessoas que têm diversos tipos de religião e cada um se identifica com aquela que é a linguagem, a imagem, a mensagem que lhe identifica e lhe faz sentir acolhido. A mesma coisa na terapia. E aí a terapia você tem a terapia comportamental, você tem a arte terapia, que é sensacional. Tem aquele processo que você vai desenhar mandalas e tal. O que isso faz? Impõe, se a pessoa tem a capacidade, né, de desenhar, se ela se identifica com aquilo, nada melhor do que utilizar uma ferramenta do qual ela está acostumada, para promover um bem-estar nela. Sim. Então funciona. E para manifestar aquilo que precisa vir à tona para que o terapeuta possa tratar. Sim, existem muitos processos terapêuticos, né? O importante é que você encontre aquele com o qual você se sinta bem. Você fala assim, isso aqui está me fazendo bem. Então essa terapia é boa. Tá? Pode ser arte terapia, dança é terapêutico, cantar é terapêutico. É lógico que existe, vamos supor, você às vezes, dependendo da condição, talvez você precise de um psicoterapeuta para poder te espelhar ali. Vamos descobrir de onde vem esse problema, de onde vem essa dor, tal. E aí você decide, né, como vai
dali em diante tocar aquilo. Tem muitas pessoas que às vezes vão, fazem terapia, descobrem a razão de todas as angústias, as aflições, é o relacionamento, não sei o quê, e continua do mesmo jeito, tá bom. É o direito dela, né? Tá bom, eu não quero sair desse latão, vou continuar aqui. Então, mas pelo menos você já sabe. Vamos lá, então. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Meu marido me falou para fazer terapia, pois sou muito ciumenta. Conversar com o psicanalista pode mudar meu jeito? Quem pergunta é Jaqueline Soares, de Macapá, Aparecida. Pode, mas aí a gente precisa descobrir se você realmente é ciumenta ou se o seu marido também não está dando razão para isso. Né? Assim, às vezes, eu não acho que ciúme seja uma coisa negativa. Imagina, eu não vejo. Se eu gosto de alguém, se eu quero alguém, se eu tenho apreço por alguém ou por algo, não precisa ser uma pessoa, né? Eu tenho ciúme daquilo, né? É lógico que quando ele extrapola um determinado ponto, aí ele começa a ficar doentio. Né? Você ficar doida, enquanto ele dorme, abrir o celular para olhar para ver se tem mensagem, aí está começando a ficar doentio. Por quê? Se você sente ciúme, primeira coisa, chega para a pessoa e fala assim, Fábio... Eu não gosto que você faz assim, você sabe que você provoca um sentimento eu tenho ciúmes. Expresse. Isso. Expresse. Você está no restaurante, a loira do lado está olhando para o seu marido, você fala assim, ela está olhando... Eu faço ciúme. a mesma coisa. Expressa. Não tem nada mais honesto do que a verdade. Expressa. Se o seu marido realmente te ama, Concordo. Ele vai falar assim, meu amor, calma. É isso mesmo. Eu sei, ela é bonitona, mas você que está aqui comigo. Pronto, passou o ciúme. É que o horário não permite. Eu ia falar já uma outra resposta ainda. Não, então assim, é preciso, sim. É legal que você reconhece uma situação. Mas você precisa entender o espectro dela. De repente também o marido está causando ciúme. Né? Porque aquele cara que está lá mesmo em casa, de repente toca o telefone e ele sai lá fora para atender a ligação. Só para causar. Só para causar, porque ele no fundo tem a autoestima dele baixa. Então assim, aí no caso, mas realmente sim, um psicoterapeuta, uma psicanálise vai ajudar a entender isso sim. Estou aqui, tá? Obrigado. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Tenho muitas dores emocionais. Com a causa da dor? Quem pergunta é Helena Barbosa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha, é da minha cidade. Ah, é? É. Que bacana. Sim. Tem bastante coisa nessa pergunta, né? Primeiro que ela percebe a situação dela. Então, se você já percebe a situação, significa que você já pode reconhecer que há um problema e que você tem que buscar ajuda para resolver, se você não conseguir resolver sozinho. E você já mapeia, você já diz, eu tenho muitas dores emocionais. Vamos descobrir de onde são, que dor é essa, de onde elas vieram. Será que você precisa continuar carregando elas? Porque a questão de tomar remédios por conta de dores emocionais está meio bagunçado o negócio. E remédio não cura a dor de ninguém. Não. E outra coisa, cura. Você falou uma palavra que eu sempre sou muito reticente com isso. Não busque a cura, busque a remissão. Entenda que a dor, o sofrimento, a dor emocional, a lembrança, a memória, a angústia fazem parte de você. Tá? São elas que te tornam a pessoa que você é hoje. Então assim, eu estou sofrendo com uma doença, seja física ou emocional. Entenda ela, saiba de onde ela vem. Como eu posso lidar com isso? Sim. Entendeu? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor com isso? Porque se você vai se atochando de remédio, então é assim, eu tomo remédio porque eu sinto muita dor no corpo, mas o remédio tem um efeito colateral que ataca o fígado, então eu vou tomar o do fígado também. Aí o do fígado, ele causa dor de cabeça, então vamos para o analgésico. Então assim, vai virando, né, um Guarani, ela de Campo Grande ela vai saber, é um sarambi soroquê, sabe? Então, melhor cuidar. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Oi, Murilo. Tenho vergonha de contar tudo sobre mim para o psicanalista. Qual a sua opinião? Quem pergunta é Eloá Ribeiro, de Fortaleza, Ceará. Muda de psicanalista. Muda de psicanalista. O princípio de qualquer processo psicoterapêutico, ele parte da premissa de que paciente e terapeuta tem que ter um match, tem que ter confiabilidade, identificação, muita confiabilidade. Você tem que sentir-se à vontade, entendeu? Em falar qualquer coisa para mim, e eu tenho que ter a ética de não te julgar, entendeu? De maneira nenhuma. Só assim funciona, porque aí nós conseguimos fazer uma unidade, entendeu? Em face de uma situação do qual a gente precisa encarar.
Se você se sente constrangido ou com dificuldade de falar algo para aquele, talvez a abordagem que ele esteja chegando a você não esteja te deixando confiante, ou o contrário, talvez você não esteja se sentindo também. Então é o caso, talvez, sim, muda, tenta outro. Com certeza. Tem problema. Olha, se você quiser mudar, tem o Murilo Flores, que é psicanalista, você pode procurar por ele lá nas redes sociais através do Murilo Flores Terapias, Murilo Flores Terapias, e também 0 operadora 11 989 69 6263. 0 operadora 11 989 69 6263. Murilo Flores, psicanalista e psicoterapeuta, certamente volta ao nosso programa. Obrigado, meu amigo. Sucesso para você, adorei. Que rápido, Foi rápido, que a gente fosse ficar aqui até umas 8. Mas tem cafezinho, tem mais coisas por aí, eu vou morar aqui agora. Foi bom. Pode. Se você cozinhar, se você passar, pode morar lá em casa também. Obrigado, tá? Muito até obrigado, breve. Fábio. Obrigado a todo mundo. Tchau. Nós vamos para o rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.